um planejamento estratégico bem feito, bem iniciado, ele tem que partir de uma ambição metrificada. O que é isso? Cara, é onde que eu quero chegar e quando que eu quero chegar, para depois eu saber como que eu vou chegar, né? E entrar na parte do planejamento pra gente... E quais são os a gente poder indicadores analisar. que vão te falar que você chegou lá, assim, né? Quais iniciativas que eu vou ter para chegar ali, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou expandir, vou para outra região, ter uma nova linha de negócio, vou desenvolver um outro produto para vender para esse mesmo cliente, e aí depois é isso que você falou, a forma de medir. Como é que eu vou medir se eu tô indo pro caminho certo? E aí, assim, estratégia... A maioria das empresas precisa de fazer um planejamento estratégico, e não só não porque elas não sabem onde que elas querem chegar, etc., mas para dar o foco, assim, e eu falo muito que foco não é sobre aquilo que você vai fazer, é sobre aquilo que você não vai fazer, né? Sim, Direto total. chegam oportunidades boas que você tem que falar não. Diesel apresenta Acelera, o podcast que traz profissionais de primeira prateleira do marketing, comunicação e gestão empresarial e vendas, porque eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado também. Meu nome é Edgar Marcucci, gestor da Conex, Conexões de Negócio. Estou aqui com minha parceira Bárbara Cotrim. Como é que tá a Bárbara hoje? Animadíssima para falar de muita coisa, varejo, estratégia. Seja bem-vindo, né? Vamos lá, obrigado. Obrigado pelo Hoje convite. vai ser um papo fácil daqueles que a gente fica ali 2 horas falando sem ver o tempo passar. Antes da gente começar, queria agradecer ao nosso patrocinador, a Síntese Fermentados, que traz a melhor kombucha do Brasil. E queria também pedir para você que está aí acompanhando a gente, já se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, @DieselStudio, e seguir também a gente. Todos os arrobas vão estar aqui embaixo para vocês seguirem também. Pode buscar a gente lá no LinkedIn, que a gente tem muito mais para trocar individualmente com vocês. Hoje a gente está recebendo aqui um gigante de resultados, o Augusto Teixeira. Ele traz para a gente um pouco de como foram os cases dele dentro do Supernosso e dentro de outras empresas, e o que ele está fazendo hoje para que outras empresas tenham o mesmo resultado que ele teve lá dentro do grupo Supernosso. A gente já pediu autorização para falar aqui, né? Um case que já é público, né? Boa. Então a gente vai falar coisas muito legais, né? E estratégias que foram utilizadas ali dentro, que podem ser utilizadas também por empresas menores, por empresas de outros segmentos. Então, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui com a gente. E já aproveita, se apresenta um pouco melhor aí para o nosso público, conta um pouquinho aí, né, de quem que é o Augusto. Boa, obrigado vocês pelo convite. Vamos lá, então o Augusto primeiro pai de 2 filhas, casado, mas eu sou engenheiro civil de formação, até curioso, né, um engenheiro, na verdade hoje tem muitos, né, engenheiro que trabalha com gestão, com finanças, exato, mas eu nunca gostei, nunca trabalhei com engenharia, na verdade desde sempre eu quis trabalhar com gestão, eu imaginava ali no mundo dos negócios, fui trabalhar no Aquila, uma consultoria de gestão ali, do modelo até japonês, né, numa gestão tradicional, análise de causa, plano de ação, processo, etc. Fui sócio lá, fiquei 5 anos no Aquila, e aí conduzi projetos em distribuição, varejo, entretenimento, enfim, diversos segmentos, mercado pet, diversos segmentos. Depois eu assumi um cargo executivo no Grupo Supernosso e lá olhei estratégia, novos negócios, projetos estratégicos, olhei o e-commerce, o marketing, o CRM do grupo, e é um grupo, assim, o case é muito legal, a gente vai falar um pouco dos resultados, etc. E depois eu saí de lá agora no final de outubro e saí planejado para montar uma consultoria, minha consultoria SPAC, e aí consultoria em gestão, estratégia e transformação para ajudar a empresa a ter, de fato, esses resultados transformadores que a gente fez ali, tanto nos 2 cases, né, no Aquila e no próprio Supernosso. A gente vai ter a oportunidade de passear por todas as oportunidades aí, já me trouxe alguns insights interessantes até, você acabou antecipando na minha mente aqui algumas respostas que eu acho que é legal a gente trazer. Mas o primeiro ponto que eu acho que é legal trazer é o que é, de fato, um grande case, né? O que faz com que você use e traduza todo esse repertório que você trouxe da Aquila em um resultado muito expressivo, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que você podia começar já contando qual que foi o impacto que foi gerado através do projeto que você liderou dentro do Supernosso, para a gente ir desmembrando como, né? Boa, mas o que foi esse projeto e o que ele trouxe de resultado? Cara, assim, é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter participado e conduzido lá junto com a equipe, né, do Supernosso, porque o grupo, assim, é uma empresa familiar de mais de 70 anos, né? A gente acha ver o Supernosso, acho que é uma empresa muito jovem, mas não, é uma empresa que era o DNA da empresa é um DNA de comércio, distribuição e atacado, etc. E o Supernosso nasceu, né, na cauda longa ali, no final dessa trajetória de 70, 80 anos.
no final dos anos 90, início dos anos 2000 ali que o Supernossa nasceu. E hoje é um grupo multiformato. Então, você imagina, o varejo já é uma cadeia muito complexa. Você compra de 1000 fornecedores, armazena, vende na loja, etc. E a margem, de fato, é uma margem muito baixa no varejo. Eu falo que é a cadeia de valor das mais complexas do qualquer negócio. É muito estrangulado. E o grupo é um grupo, a razão social do grupo é grupo multiformato. E por quê? Porque tem o Supernossa, que é um supermercado, tem o Apoio Mineiro, que é um atacarejo, tem a DEC Minas, que é uma distribuidora com mais de 700 vendedores, né, em Minas e Bahia. Tem uma indústria que atende o grupo e tem outras startups que a gente adquiriu, eu vou contar um pouco nesse caminho. E o grupo, assim, muito legal, assim, o grupo, mas por outro lado é muito desafiador, porque em qualquer empresa que só tem um negócio já é difícil você implementar estratégia, executar de fato o que você se propôs a executar. No grupo ainda um pouco mais difícil essa situação, mais desafiadora a situação, né? E a gente conseguiu. De fato, nesse case ali, o grupo virou um grupo muito mais executor. O grupo saiu do faturamento de 1.800, 1.900 para quase 5 bi, fechando agora 2024, com N novas linhas de negócio, N novas linhas de receita. Virou uma das referências em dígito, em CRM nesse período. Então, assim, foi um case muito legal, eu tenho muito orgulho de ter participado. Eu, ouvindo você falar, acho que vale a gente contar para a nossa audiência que o grupo Supernossa é muito maior do que o supermercado Supernossa, né? As pessoas às vezes entendem como a mesma coisa e ele compreende diversos modelos aí de negócio. E então você trabalhava no grupo, na estratégia de grupo para pensar todos esses canais de venda, quais as melhores estratégias. E resultado financeiro, eu acho que ele é super importante, naturalmente a gente precisa dele, mas em termos de gestão, o que você percebeu de grandes resultados para o grupo? Assim, a gente fala lá que o grupo, o planejamento estratégico de um ano era praticamente igual ao do próximo ano. E o que isso significa muitas vezes, né? O mundo não estava mudando como ele está hoje ainda, né? Que as coisas mudavam mais rápido. Mas o grupo ele tinha uma dificuldade de executar o que o grupo se propunha no planejamento estratégico. E isso, né, isso é o sintoma, qual que é a causa disso? Cara, o varejo é um grupo, é um mercado que tem muita oportunidade todos os dias. Todo dia tem alguém oferecendo alguma oportunidade nessa cadeia longa que eu comentei com vocês. Então, seja na logística, seja no comercial, seja na tecnologia, seja no marketing. Então, a cadeia é muito longa e tem sempre muita oportunidade. E isso acaba, muitas vezes é muito bom, porque de fato tem muita oportunidade para você trabalhar e muita melhoria para fazer. Mas, por outro lado, é ruim porque é um desafio você focar de fato no que você se propõe, né? E o mercado por si só já é muito desafiador, já é muito complexo. Então o grupo se perdia um pouco nesse desafio de execução. Também grande, né? Na base total, assim, na base tinha época que chegava a 100%. Nossa, Hoje o desafio é contratar, não acha, assim, contratar o quadro, exato. Aí nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Vamos falar. E aí o grupo não conseguia executar muito. E o que a gente fez? A gente implementou, de fato, a metodologia de planejamento estratégico, mas principalmente a governança na execução disso. A gente conseguiu amarrar ali com book de remuneração variável e os ritos, de fato, de execução, para garantir com que a estratégia ela seja medida e ela seja executada na ponta. E isso deu um salto para o grupo muito legal em novos canais, em novos negócios, em crescimento dos negócios que ele já tinha. Então foi um case muito legal. Você falou de gestão, foi isso que transformou de fato. Acho que alinhamento, né? Alinhamento de liderança, top-down, né? Acho que quando você tem um planejamento estratégico que não está seguindo, tem alguma causa ali que você tem que mapear e tratar, né? Muito legal, interessante. Eu lembro do Supernossa, e a lembrança que eu tenho é porque eu fui representante comercial lá no início da minha carreira. E aí a gente fornecia para supermercados, eu lembro do Supernossa e do Verdimar, num modelo completamente diferente do que eles são hoje. Que eram lojinhas de bairro, né? Bem pequenas, com prateleiras mais estreitas, né? Com produtos de mais alto valor, né? Sim, era um mercado bem diferenciado, né? E eu lembro até com uma certa reverência, né? Até um saudosismo, vamos falar assim, porque eu gostava daqueles mercadinhos. Aquele mercado, ali, né? Ainda preserva alguma das essências, mas o que eu queria saber é o seguinte, estou falando, sei lá, estou tentando puxar aqui na minha memória qual data era isso, 2000 e pouco, 2002, 2003? Não, essa época que eu tenho memória é essa época, eu tenho certeza. Eu era adolescente, mentira. Eu não lembro. Mas depois disso, eu vejo os dois crescendo numa velocidade diferente, né? Eu acho que o Supernossa acabou crescendo um pouco mais rápido, né? E concorrendo ali com outros supermercados que trouxeram um conceito também do gourmet, e aí eles começaram a
bater de frente ali, né? E você entra, se não me engano, em 2016, né? Em 2016 eu comecei a fazer o trabalho no grupo como consultor no início, então 8 anos nesse período. Quais que eram os principais desafios quando você entrou em 2016? Que momento que o Supernós estava vivendo? Cara, aí a gente tem que entrar no contexto, porque, assim, vão entrar o contexto econômico na época, né? O varejo é um mercado que, por si só, assim, qualquer época do varejo, a gente brinca que a margem é sempre muito baixa. Então, o mercado varejo bem administrado dá um pouco mais de 2% de lucro, assim, a gente fala isso. Então, pô, você movimenta 98%, né? Entre mercadoria, compra, venda, quadro, logística, perda de produto, etc. E, com escala, exato, e deixa 2%. Então, você tem que cuidar muito, com muita gestão em cada uma das linhas ali do PNL, da DRE, para dar esse resultado. E na época de 2016, o Brasil estava passando por um cenário complicado, foi na época do impeachment, uma crise econômica grande e tal. Nossa. Então o primeiro trabalho que a gente foi fazer lá foi um trabalho de orçamento base zero, que a gente chamava lá, que é um trabalho de basicamente uma redução mais drástica de despesa, sabe? E foi um trabalho, assim, até muito legal, assim, um case muito legal, porque a gente conseguiu fazer um trabalho com redução expressiva de despesa, de quadro, consequentemente, na época. Grande parte das coisas que a gente implementou ainda são usadas hoje, 8 anos depois, né? E os conceitos, o modo de olhar quadro, o modo de olhar rentabilidade de loja, etc. E a gente conseguiu fazer esse trabalho, mas de uma forma muito amena, assim, acho que amena é a palavra, porque a gente conseguiu ter contato com todas as áreas da empresa, então a gente conheceu na época todas as áreas da empresa, e criamos um relacionamento muito bom, apesar do contexto do trabalho, sabe? Então foi esse trabalho na época, acho que o mercado exigia isso, uma das soluções que, não só varejo, que a consultoria mais vendia na época era orçamento base zero, redução de despesas, etc. O cenário pedia, e esse foi o primeiro trabalho lá, em 2016. Esse foi o ponto de partida. Mas aí, a partir daí, quais foram as oportunidades que foram surgindo e como é que foi se desencadeando essa construção aí que passou para depois e-commerce? Assim, aí eu vou falar primeiro o período de consultoria, né, antes. Então, então foi o trabalho de orçamento base zero e gestão de perdas na época, perdas no supermercado, vencimento de produto, roubo, né? Importantíssimo. Às vezes muitas vezes é maior do que o lucro do supermercado. Então a gestão ali é muito, muito importante. Então, a gente fez o trabalho no primeiro ano. E aí, assim, a gente fez vários trabalhos ao longo do período de consultoria, navegando com as necessidades que o grupo tinha na época. Então, depois a gente olhou força de vendas, mais 700 vendedores, aí rotina comercial, gestão comercial, indicadores comerciais, de fato, remuneração variável. Foi um trabalho também muito legal, conhecemos outro segmento totalmente diferente dentro do mesmo grupo. Olha aí que privilégio, né? A gente tá cuidando disso. Vai aparando as arestas, né? Total. E dentro da mesma cultura, né? Como é que você trabalha isso dentro da mesma cultura? Negócios totalmente diferentes. Depois a gente olhou cadeia de abastecimento. E aí, assim, mais de 1.000 fornecedores, 15 mil produtos, né? 2 centros de distribuição. Na época, eu acho que tinha, sei lá, 55 lojas, 60 lojas. E N pastas e compradores, gestores de negócio. E a gente cuidando disso, foi um trabalho também muito legal, assim, o grupo conseguiu uma redução de ruptura, que a gente chamava, que é falta de produto na loja, na época mais de 50%, foi um trabalho muito legal. E aí depois foi quando eu entrei, né, no início de 2020, para cuidar da área de estratégia e os projetos estratégicos que o grupo tinha. E aí também era uma necessidade do grupo, né? Falei, problemas de execução, tinha que executar mais, etc. E na época o grupo estava negociando uma parceria, né? A gente já tinha assinado, mas estava negociando, finalizando de fechamento de uma parceria grande com o Carrefour, algumas lojas que a gente assumiu aqui na cidade. E era um projeto totalmente, assim, fora da caixa, né? Também é um case muito legal de contar, depois eu conto um pouco dos detalhes para vocês. É um merge, né? Um merge sem merge, né? É um merge sem fusão. Então, sem fusão de dois cultura. Sistemas rodando ao mesmo tempo, a cultura é um desafio, né? Uma multinacional e a gente aqui, empresa familiar, né? E aí eu entrei para cuidar disso e dos projetos estratégicos que o grupo tinha. Então, a gente colocou muita gestão, governança, etc. O grupo avançou, começou a executar muito e aí surgiram as oportunidades. Eu fui olhar a parte do e-commerce, depois o CRM, depois o marketing, e aí o trabalho foi crescendo, o escopo foi crescendo lá dentro. E de que maneira a pandemia talvez tenha sido um propulsor para o digital, né, para aplicativo? Hoje o Grupo Supernós tem rede de cashback, né, enfim, eu percebo a evolução nos benefícios para o cliente, né? Acho que as parcerias com os fornecedores devem ter melhorado muito. Porque já não é um dos mercados em que a gente sabe, supermercados que a gente sabe que são os mais caros da cidade. Então, eu acredito que, assim, só que muita coisa no digital evoluiu. Hoje eu faço mercado
Total, online. E, gente, eu era super resistente a isso. Mesmo na pandemia, eu ia lá comer máscara e tal. Eu queria entender isso, já que você passou esse trajeto, né, lá, em que maneira a transformação digital acelerou os negócios, sabe? Assim, a pandemia, eu acho que com certeza acelerou muito. Eu vou contar um pouco dos números aqui, foram um impacto muito grande. Mas eu acho que ela acelerou, ela não mudou o mercado. Acho que o mercado iria caminhar, né? A gente vinha na China, já estava assim há mais tempo. Então, ele encurtou um pouco do tempo necessário para amadurecer. Então, realmente ajudou muito. Na época, só que foi um desafio por outro lado muito grande, né? Na época, assim, em uma semana, né? Quando teve o fechamento, foi de uma sexta para segunda, se eu não me engano, né? Esse fechamento todo. Assim, o impacto na demanda foi mais de 10.000%. Ou seja, subiu mais de 100 vezes, né? Se eu não me engano, o número de pedidos. Só que você tá preparado, né? E o grupo, foi uma vantagem do Supernosso na época, que o grupo tinha um e-commerce desde 2013, ou seja, já tinha 8 anos, 7 anos de e-commerce quando aconteceu isso. Já estava mais maduro. Estava bem mais maduro que outros players. E mesmo para lá foi um desafio muito grande. Imagina. Porque a gente tinha uma capacidade, vou chutar aqui, de X pedidos por dia, né? E navegava ali uma gordurinha ali para não sempre atender os clientes. O mercado estava crescendo, mas uma taxa ainda muito baixa. Então a gente crescia ano contra ano, mas uma taxa mais baixa, obviamente, do que cresce hoje. E aí, de uma hora para outra, 10.000% de aumento da demanda. E agora? O que a gente faz? E aí, assim, no início, umas 2, 3 semanas, foi semana de caos, assim, a gente conseguiu organizar a casa, melhorar o processo, etc. E depois... E você divide a força de vendas, né? Você já não precisa dela tanto no chão, ali direto com o cliente, mas precisa dela na logística, né? Não, mas até na loja também, assim, o e-commerce, claro que foi um crescimento muito estrondoso. Mas as lojas também tiveram um crescimento muito grande, porque também era a única coisa aberta, né? Então o cara ia tomar um vinho, fazer um jantar, não tinha restaurante. E virou shopping, né? Assim, você ia lá... Exato. Nossa, eu ia lá pra não chorar, às vezes, gente. Não, assim, mercado, ele tem essa questão, quando a gente tá muito cansado, você vai... Tá muito relaxa, passeado, né? Você esfria a cabeça. Mas se queria jantar fora, não tinha essa possibilidade. Então você faz uma receita. Então aumentou muito a venda do supermercado no geral, aumentou durante a pandemia, muito por conta disso. E acho que foi uma oportunidade de todos os players evoluírem nessa excelência de atendimento no digital, né? Porque isso evoluiu bem. Já foi bem ruim, assim, eu confesso. Mas eu tô curiosa com uma coisa. Vou dar um back aqui na nossa conversa, que da onde veio todo esse olhar de estratégia de um engenheiro, né? A gente sabe que não é incomum, né? Eu já trabalhei com grandes engenheiros, inclusive na área de saúde, que hoje em dia tem muito. Mas também sei que uma faculdade de engenharia traz outros conceitos e conceitos tão importantes para a gestão, que muitas vezes próprios cursos de gestão não têm, né? Uhum. Mas me conta um pouquinho de onde você trouxe essa bagagem, ou se você foi aprendendo enquanto foi fazendo e foi ampliando seu olhar. Eu imagino ter sido um pouco dos dois, inclusive. Sim, eu acho que é um pouco dos dois. Hoje, olhando em retrospectiva, né, eu acho que é um pouco dos dois, assim. Eu fiz engenharia na Federal, e lá, sempre tinha estudado escola particular e tal. Na hora que eu cheguei lá, era assim, meio que o zoológico, assim. Zoológico entre aspas, mas era a selva, assim. A gente chegava lá, que sabia, né? Você vai na escola, você tinha alguém pra te atender. Eu tô com dúvida aqui, que horas que é tal aula, alguma coisa, você sempre tinha uma ajuda. Lá, cara, você entrava e ficava solto ali, você tinha que se virar e tal. E eu tenho uma adaptação, então, querendo ou não, você se adapta ali de um mercado um pouco mais, num lugar um pouco mais hostil ali do que você está acostumado, etc. Mas acho que o principal foi a parte de raciocínio lógico, assim. Você está na engenharia, você está exposto a muito, ainda mais lá, assim, era muito difícil, cálculo, as matérias, então você acaba... e na época eu não sabia disso, eu achava chato demais, o que eu escolhi isso aqui, né, não tô gostando, etc. Mas hoje eu vejo que foi muito importante para a parte de raciocínio lógico. Agora, a parte de gestão, estratégia, aí foi estudo mesmo, assim. Já estava trabalhando com consultoria na época, e aí você vai se expondo a diferentes mercados, entendendo diferentes estratégias, o que dá certo, o que dá errado. Lendo muito, exato. E aí você vai aprendendo, assim, acho que não tem ninguém que nasce saindo da faculdade sabendo definir uma estratégia de alguma empresa. Não existe isso. Acho que é experiência, conhecendo case, implementando, dando errado, testando de novo. Mas esse olhar para números, né, que acaba vindo ali da engenharia também, ele é importante. A gente estava falando hoje mais cedo com gestores também que usam tecnologia, e a gente fala de dados, né? Eu lembro de 2004, 2005, gerar dados ali em planilhas e tudo. Você já tinha ali os BIs, né? Você já tinha uma certa automação de leitura dos dados, né, implementada, mas
principalmente na base, né, vamos falar assim, não se usavam os dados, né? Você não fazia a leitura dos dados. E aí muito se falava assim de você precisa gerar mais dados, porque quanto mais dados você gera, mais possibilidade de leitura você tem. Só que no final você tem que ter a visão crítica, né? O olhar crítico para a leitura. Né? Transformar aquilo em estratégia. É o que fazer com aquilo, né? Exatamente. E eu acho que é isso que favoreceu, né? Nesse sentido. Verdade. Porque, por exemplo, para muita gente, principalmente as pessoas que vieram de humanas, né? Isso é um grande gap, assim. Você tem que estudar realmente, porque isso não tem, nem na base. E eu até falei que você tinha dado uma antecipação, que a gente ia falar sobre estratégia, sobre essa transformação, e eu vejo muito esse olhar vindo da consultoria, né? Da Aquila. Muito. Porque quando você pega ali um repertório muito grande, né? De tipos de negócios diferentes. Total. Exatamente. Então, acho que isso é insubstituível, né? Você não consegue ter uma boa formação de gestores com um olhar crítico, né? Que não passa por esse repertório. Porque você fica limitado. Eu trabalhei muito tempo no varejo. Aí você tem toda a visão do varejo. Mas você passa fora, que eu estou fora do varejo há muito tempo, você está trazendo termos e trazendo um olhar que eu me lembro dele. Agora que você está falando, eu me lembro dele. Eu falo, cara, a gente olhava para isso, a gente olhava para aquilo. E eu já começo a fazer na minha cabeça aqui analogia com as operações que eu estou à frente hoje, que dá para usar de alguma forma, né? Existe uma analogia, existe uma lógica cruzada. Uma adaptação mesmo, né? Eu acho. Mas a gente não é provocado, ou seja, se não se provoca também. E aí a consultoria ajuda demais, que você olha um repertório muito grande e você faz um benchmark entre os clientes. Né? E assim, o outro modo, além disso, totalmente, mas você fala muito com o dono e com a alta gestão das empresas que você tá. Então também é uma vantagem, você tem que navegar naquele... Você entende que é a dor do cara, o que ele tá pensando, qual que é o processo de decisão que ele tá tomando. Mas sim, com certeza. E assim, aí você comentou até dos termos e tal. Acho que gestão é a técnica, né? Eu falei da gestão japonesa, que o cara análise de causa e vai entrando na causa raiz tratando e tal. Gestão da rotina. Em qualquer segmento, qualquer negócio, vai funcionar. O difícil, né? O desafiador é ter a pessoa de conseguir entender e adaptar ali e aplicar aquilo para diferente cenário. Mas, claro que uma indústria ali é bem mais, né, o negócio é bem mais cartesiano, como tá no livro, o texto. Mas, cara, num time de vendas é a mesma coisa, vai funcionar igual. Ssó tem que tentar o jeito de adaptar e tem que ter o borogodó, né? Vendas tem que ter tem que ter uma harmonização, tem que ter um jeito único, né, de atender. E eu sei o desafio que é tornar esse corpo de vendas o mais dinâmico e alinhado possível. Mas é um trabalho que vale muito a pena, assim, né? Sobretudo. Muito bem. E dentro dessa estratégia, ainda falando ali do Grupo Supernosso, né, dessa grande transformação que vocês conseguiram, né, nesse momento, como vocês trabalharam nessa questão do Omnichannel, né, de trabalhar vários canais e eles passam a ser, de certa forma, concorrentes? Como é que é a gestão disso dentro do grupo, né? Até porque tem empresas que de certa forma, passam a ser concorrentes também em alguns momentos, né? Elas se encontram ali em algumas interseções de mercado. Como que é essa gestão interna dos gestores, né? Das áreas, dos gestores? Assim, esse foi um case desafiador na época, a gente pensava nisso, né? Na época, quando tinha o e-commerce, assim, aí contando uma história longa, mais curta aqui. O e-commerce na época era uma entidade, a gente chamava de uma entidade separada. Então tinha um P&L separado, etc. Então as lojas vinham com concorrente, não queria colocar propaganda da loja do e-commerce, do e-commerce dentro da loja, e achava que ele ia atrapalhar a venda, ele tá tirando meu cliente, e era o maior canal de aquisição, era a própria Lógico, loja, né? o cara tá no momento de decisão, contato com a sua marca, ele gosta da sua marca, né? Então era um desafio. E aí o que a gente fez na época? A gente falou assim, não, vamos colocar o e-commerce em vez de sair de um lugar central, e tinha uma loja que ele saía que era só e-commerce, cara, vamos colocar o e-commerce para sair das lojas. Isso hoje depois virou moda, assim, virou tendência no mercado, mas na época a gente foi um dos primeiros a fazer isso. E o e-commerce começou a sair das lojas. Então as lojas viraram hubs de entrega de e-commerce, etc. Só que aí, o que a gente fez? A gente incluiu o e-commerce dentro do P&L do lucro da loja. Então o gerente da loja, ele ganhava também sobre a venda do e-commerce. Que compunha o resultado dele. Aí o jogo virou, assim, aí o cara, ele precisava pedir, aumenta meus pedidos aqui, coloca mais bairro, né, deixa eu entregar mais, então virou o jogo, porque você botou o cara pra jogar junto. E é claro assim, né, vamos pensar na teoria,
tudo é lindo, o cara não tem que pensar na empresa e tal, mas na prática todo mundo é envolvido por interesse ali, então você tem que tentar acomodar isso de uma forma. E você percebe que é uma estratégia que você incorpora que traz às vezes muito mais lucro para a empresa e evita desgastes, né, entre os canais. E esse é um hackzinho que eu falo diariamente com os clientes, assim, até com quem não é cliente, né, quando a gente está trocando ideia e tudo, que é um tripé que eu desenho, né, não tem nada de técnico nisso, né, prático, mas é um tripé de processo, gestão e remuneração. Então o que você faz é isso, é beneficiar um ao outro, né? Se eles não estiverem muito alinhados, aí você vai trabalhar só um processo, mas você não vai remunerar, lógico, você não beneficia a gestão. Se você e cria a gestão e cria o processo, mas, né, enfim, remunera, faz a gestão, mas não tem um processo que beneficia aquele resultado, também não... Eu falo que a remuneração variável, o book de remuneração variável do gestor da pessoa, tem que precificar o tempo dele, entendeu? Então, cara, cada um tem um peso ali, o tempo dele tem que estar mais ou menos com base naquela distribuição dos pesos de cada um, entendeu? E aí você tem que, obviamente isso tem que se derivar da estratégia. Então, a estratégia vai falar algum caminho que você quer seguir, você tem que, no final, né, na cauda, ele tem que chegar num book de metas pro cara precificar o tempo dele no que é mais importante com base naquilo que ele vai ser remunerado e beneficiado. Estabelecer prioridades, né? Exato. E passou a ser o modelo de negócio até atualmente? Você falou que muitas outras operações copiaram. Nem falo que copiaram, não. Tomaram a mesma decisão, né? Foram por esse caminho, né? Exato, assim, de colocar isso dentro das lojas e colocar isso no lucro, né, no indicador nas lojas. Eu vejo isso como inovação, né? Não deixa de ser um processo de inovação. Você tem ali tudo para fazer, é só se dar um passo e, claro, fazer todo um alinhamento e fechar lá na frente um book de metas, porque também tem que ir parando, né? Você mexe aqui, você tem que mexer todo o tabuleiro, né? Exato. Eu tinha um cliente na época que tinha um e-commerce, mas era um supermercadinho de bairro, né? Nem vou falar nome não, mas era num bairro mais afastado, um bairro divisa ali com Contagem, eu acho que até já era Contagem. Mas tinha um e-commerce muito forte, inclusive ele queria vender a plataforma do e-commerce dele para outros supermercados e tal. E aí eu comprava com ele mais porque ele era meu cliente e o meu bairro era atendido, né? Então dava para ter a experiência e também dar feedback e tudo. E depois, aí eu tive uma quebra porque eu mudei de bairro, deixei de ser também parceiro daquele meu cliente. E veio, como consumidor, veio uma lacuna. Aí vem a pandemia e vem de novo esse consumo do e-commerce. Só que aí vem uma empresa, não sei se vale a gente falar o nome, mas acho que não tem nada a ver, que era daqui. Né? E aí eu comecei a consumir muito, porque eles tinham um marketing muito agressivo. Promoção né? Pra caramba. E de aquisição de clientes, né? Então eles liberavam ali cupons de forma muito estratégica, pela questão da geolocalização. Pela jornada também. Pela sua jornada de compra, o tempo que você estava sem comprar, né? Ele pegava as datas, eu geralmente comprava quarta-feira, então toda quarta-feira eu recebia um cupomzinho se eu não comprasse, eu até comecei a deixar de propósito, né? Mais pro final do dia, porque aí chegava o cupom e tal. E pelo que me parece, depois apareceram umas outras empresas, tiveram aquisições. O iFood comprou, acho que se comprou, mas a daqui opera as lojas do iFood hoje. E teve uma outra que surgiu menorzinha, não vou nem tentar lembrar o nome aqui, porque eu acho que eu lembro, mas eu vou falar bobagem. Mas a questão eles, pelo que eu entendi, trabalhavam com pequenas lojas, né? Com comerciantes locais. Era dark store, né? Era assim, a gente chama o modelo de dark store, que a loja não está aberta ao público. É tipo um galpão. Um galpão, aí ele consegue, obviamente, ser mais eficiente ali no processo, porque ele organiza a loja de acordo com a demanda dele do e-commerce, etc. E consegue então entregar. Ele não era como se fosse um marketplace, não. Ele não usava pequenas lojas como fornecedores. Não, esse eu aí tinha não. essa impressão. E até hoje é assim, né? Eu imagino que trabalhar perda deve ser bem melhor nesse tipo de modelo de negócio. Mais, exato. Né? E deve ter o regionalismo também, as demandas, né, de cada região. Esse é um pouco da dificuldade de quem não é player local. Até o supermercado, assim, eu fico brincando que o supermercado é um modelo difícil para multinacional entrar e conseguir competir com um mercado tão regional como o nosso aqui, sabe? Porque, cara, tem as particularidades da região e que o cara gosta daquele produto, naquele mercado. Então, assim, vem o iFood aqui, ele tem que ter algum parceiro aqui que ajude ele a indicar o que o cara, o que é daqui, né, que não é tão nacional, que as pessoas gostam. E você atribui, por exemplo, o Supernosso começou a ter uma tem uma estrela, né, premium, eu não sei o nome. Era gourmet na época, né? Eu lembro disso.
por uma necessidade local, assim. Eu lembro que o gourmet que tinha lá perto do Belvedere, subir na Senhora do Carmo, eu acho que também tem essa questão, né, de poder aquisitivo, de necessidade de tipos de consumo diferente. Imagina... Assim, aí tem prós e contras. Você bota o nome gourmet, você meio que afasta também um pouco do público que consome mais, né? E o grupo fez algumas mudanças de proposta de valor nesse período, de posicionamento, etc. E hoje você vê que não tem mais gourmet. Hoje não tem. E hoje o grupo está bem mais competitivo em preço e até tem os produtos diferenciados, você comentou ali, mas está competitivo em preço. E assim, aí você falou, a gente falou do e-commerce, dessa mudança de proposta de valor, né? E tudo isso, assim, né? Vamos pensar na causa, um pouco de estratégia. Na verdade, o que molda essas decisões do e-commerce, etc. É sempre você tem que olhar para o problema do cliente, ou seja, qual o problema que você está tentando resolver, né? Na prática. E aí qual é a dor, né? Qual é a dor? E aí o propósito, né? A gente, assim, qualquer empresa que eu vou entrar para fazer algum serviço, o principal é ter um propósito. O propósito do Super Nosso é facilitar o abastecimento de lares e negócios. Sendo assim, cara, eu preciso entregar a melhor experiência para esse cara, né? E aí, dentro da proposta de valor do Super Nosso, eu não vou lembrar exatamente na época, mas tinha que ser competitivo, tinha que estar disponível em mais lugares, etc. Então, o e-commerce era uma tendência, porque se eu preciso facilitar e tem que estar disponível em mais lugares, eu preciso ter um e-commerce que atenda, que seja um serviço legal, etc. As lojas precisava ter mais produtos com uma qualidade boa, mas também com preço competitivo, etc. E aí, assim, foram as decisões estratégicas que foram baseadas com base, de fato, na proposta de valor e principalmente no problema do cliente. O que eu estou precisando fazer, né? Ele precisa comprar produtos para casa dele, né? De uma forma que a gente entendia que a gente conseguia resolver bem. Então, assim, que ele saia feliz, né? Exato. Porque eu acho que, sobretudo, tem essa... Nossa, fiz um bom negócio, né? Cada pra na sua, casa. né? Assim, cada supermercado aqui a gente vê tem uma proposta de valor bem clara e bem diferente, né? E assim, acho que é isso. Eu acho que a gente percebe também, não só pelo case em si, mas a importância de um planejamento, né? Total. De um corpo de liderança alinhado àquele planejamento, executando com foco naquilo, né? E aí eu acho que a gente pode falar um pouco sobre planejamento estratégico e o quão relevante ele é para os negócios, desde os pequenos até os grandes negócios, né? Eu acho que as pessoas, às vezes... eu já fiz muitos planejamentos estratégicos em parceria com consultorias, obviamente não é a minha área, mas eu entendo muito sobre o qual impacto ele traz para os objetivos do negócio, né? Muito. Quando você sabe que você tem que ter uma visão clara, você tem que ter, né, os OKRs definidos por áreas, todo mundo tem que trabalhar em parceria para conquistar esse resultado, e eu acho que a empresa só tem a ganhar quando isso está bem alinhado, bem definido, né? Exato. E quando você está... mesma coisa que você querer ver o pôr do sol, mas se for para o leste, você não vai conseguir, né? A estratégia, ela tem a importância de te colocar para a direção certa. Exato. E otimizar, maximizar seus... né, não só o lucro, mas também as oportunidades de negócio. Total, né? Total. Assim, o planejamento estratégico, obviamente, ele tem que ser desdobrado da proposta de valor, tem que ter uma proposta de valor clara, que atenda às necessidades do cliente, e aí nisso você vai planejar para atender aquela proposta de valor de uma forma melhor, para atingir seus objetivos de crescimento no longo prazo, ou seja, dar escala àquele trabalho, né? E aí eu sempre falo que um planejamento estratégico bem feito, bem iniciado, ele tem que partir de uma ambição metrificada. O que é isso? Cara, é onde que eu quero chegar e quando que eu quero chegar, para depois eu saber como que eu vou chegar, né? E entrar na parte do planejamento pra gente... E quais são os indicadores que vão te falar que você chegou lá, assim, né? Quais iniciativas que eu vou ter para chegar ali, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou expandir, vou para outra região, ter uma nova linha de negócio, vou desenvolver um outro produto para vender para esse mesmo cliente, e aí depois é isso que você falou, a forma de medir. Como é que eu vou medir se eu tô indo pro caminho certo? E aí, assim, estratégia... A maioria das empresas precisa de fazer um planejamento estratégico, e não só não porque elas não sabem onde que elas querem chegar, etc., mas para dar o foco, assim, e eu falo muito que foco não é sobre aquilo que você vai fazer, é sobre aquilo que você não vai fazer, né? Sim, direto total. Chega oportunidades boas que você tem que falar não. Cara, eu decidi o que eu quero. Eu brinco que o não é a melhor ferramenta de produtividade. Exato. Não, isso não é a minha prioridade, vai entrar no backlog, pessoal, sim. E para empresa total, assim, para empresa Exato. tem que falar não. E aí você tem onde, né, amparar esse não. Olha, você Exato. tá vendo aqui, e aqui, e aqui, então isso para mim é prioridade por conta desse planejamento. Isso, cara, tem que chegar ali, ó, tá alinhado com a minha proposta de valor, eu planejei aquela planejamento que eu vou buscar, então é aqui que eu vou fazer, isso aqui não é agora. Posso deixar aqui, excelente. Se for o caso,
eu faço, etc. E aí dá muito mais clareza, né? Com certeza. Para isso. Desde que a gente começou a falar disso, minha cabeça está martelando isso aqui, porque, de fato, muitas empresas fazem, a gente até recentemente estava conversando com uma pessoa aqui também, e falando justamente sobre isso, né? Que lucro faturamento é vaidade, né? Então, muitas vezes as pessoas vão pelo faturamento, essa área aqui vai abrir mais tanto em faturamento, vai abrir mais tanto em vendas, vai abrir mais tanto em operação, mas isso traz resultado, né, na última linha, né? Caixa, acho que até caixa, nem lucro. Caixa é o que importa, assim, geração de caixa. Então, é verdade, você tem que pensar, de fato, na capacidade financeira do negócio, tem de gerar... os negócios valem a capacidade de geração de caixa que ele tem, assim. Exato. Então, tem que pensar, de fato, na geração de caixa. Faturamento é vaidade, lucro é... Como é que é? Faturamento. E agora esqueci a frase. Assim, caixa é cash is king, né? A galera fala. Então, caixa é rei. Caixa é sanidade, né? Sempre a empresa da saúde. Sustentabilidade, né? Também acho que olhar para isso como também uma prioridade dentro do planejamento, né? Eu vou priorizar isso porque isso me dá caixa. Mesmo que seja mais demorado de fazer. Exato. Então, às vezes, mas essa demanda aqui é mais rápida. Não, mas espera aí. O que me dá mais resultado a longo prazo é essa demanda, né? É essa necessidade. Eu acho isso muito incrível e eu já trabalhei na área de saúde. A área de saúde, ela precisa de um planejamento estratégico para operar dentro de um sistema, né? Hospitalocêntrico e tal. E toda a gestão de dados, né, de uma empresa de saúde e de todas as outras que eu trabalhei também, ela é voltada para estratégia, assim, para nosso maior movimento é ser a maior operadora de autogestão do Brasil lá em X anos, eu tenho que crescer ano a ano para chegar nesse resultado. Então, eu fico pensando que não é baboseira, não, né? A gente falar aqui de plano estratégico como um plano de voo mesmo para obtenção de resultados sólidos, né? Pelo contrário. E nem toda empresa é igual. Então, você vai falar de uma startup, ele tem que fazer um planejamento estratégico, mas num ciclo muito mais curto, podendo sprints. E flexibilizar muito mais a rota, etc. Agora, não, você fazendo uma indústria. Não, aí é um plano bem mais de longo prazo que você tem que, de fato, seguir com muito mais disciplina do que uma startup. Né? Então, exato. E não tem fórmula mágica, assim. Tem que entender cada negócio, entender o contexto de cada negócio e desenhar. Acho que você falou uma palavra certa, assim. Tem negócios que são mais cartesianos mesmo, né? Que vem do ipsis literis ali, que você tem que puxar. E, claro, existem as adaptações que são as transformações do tempo, né? Hoje em dia, algumas indústrias no Brasil estão em franca transformação, mas eu acho que mais numa questão de processos internos e a gestão, os focos muitas vezes são os mesmos durante décadas. Exato. Né? Durante décadas, assim, em especial empresas familiares. Assim. O que não muda é sempre você tem que olhar a dor do seu cliente e como que você consegue otimizar mais a dor desse cliente ali, ou ganhar escala em resolver mais dores de mais clientes, né? Acho que esse é o segredo. Uma curiosidade, no começo você falou que era uma empresa familiar, ou talvez no nosso café ali. Como é fazer um case desse dentro de uma empresa que tem uma gestão familiar? Eu sei que tem algumas peculiaridades, ou isso foi se transformando com o tempo? Não, assim, é desafiador, mas lá os líderes, acionistas são pessoas, assim, extremamente capacitadas, com visão de negócio muito boa. Mas é claro que você vai numa multinacional, as coisas são bem mais pão, queijo, em empresa familiar. Então foi um trabalho até, assim, muito legal de muita gente, às vezes, de outras empresas, outros profissionais, outros negócios, falou, cara, eu quero fazer isso, mas meu chefe não deixa, eu acho que é importante, mas aqui a empresa não quer para esse caminho. Acho que tudo se resolve a fatos e dados. Então, se você for levar fatos e dados e mostrar que o caminho é aquele que faz sentido, que as coisas estão caminhando, você vai ganhar a decisão, e a decisão, né, não é a decisão quem ganha, quem pode mais. Não, com fatos e dados e mostrando de fato o caminho, funciona. Até tem um case legal, assim, esse case nosso do Super Nosso, teve a pandemia, foi um crescimento muito legal de e-commerce, mas a gente depois entregando uma experiência cada vez melhor para o cliente. E a gente tinha que investir mais. A visão nossa lá era assim, cara, esse mercado está crescendo muito, eu preciso investir mais, tem mais clientes, o mercado está se transformando. Na época a gente olhava assim os dados, né? O brasileiro passava X horas, não lembro de cabeça, mas 8 horas por dia no celular e pegava tantas vezes o celular. Então eu tinha que estar com um aplicativo melhor, né? Um CRM melhor e um e-commerce melhor. E aí eu precisava de investimento, lá, né? Como é que a gente levou isso pra lá, assim? Aí a gente levou até uns dados do próprio iFood mostrando, né? Assim, a analogia que ele fez foi, cara, eu sou um construtor.
eu vou fazer uma laje corporativa. Eu investi 1 milhão nessa laje corporativa, mas essa laje está me gerando um fluxo de caixa positivo que eu consigo pagar meu financiamento, meu investimento, meu 1 milhão, dar um retorno positivo e eu consigo fazer outra. Cara, eu vou esperar que elas pagar, eu já vou fazer outra, entendeu? Eu preciso, então, assim, tipo, passou a enxergar o cliente mesmo como lajes, né? Como investimento de loja, por exemplo. Sim. E aí a gente levou esse dado, levou um pouco do potencial que a gente imaginava que tinha esse negócio e, cara, ele comprou a ideia e o case rodou e deu super certo, assim. Aí escalou. Escalou, super certo. Eu acho que a diferença aí é a capacitação mesmo, né? Porque tem empresas familiares que têm esse desafio de passar a mão na cabeça, né? De uma hierarquia, inclusive familiar mesmo, né? Um problema. De pai, é um problema. filhos. Eu tenho uma amiga que é consultora de negócios, que ela trabalha só com gestão de empresas familiares em São Paulo. E ela me relata, assim, os desafios muito peculiares das empresas que têm esse formato, né? Esse modelo familiar. E que muitas vezes, inclusive, algumas pessoas têm que sair do grupo, acontece. Tem, né, que renovar o corpo para que as relações familiares sejam preservadas. A empresa pode ser familiar, mas ela não pode se comportar como familiar, né? Lá era assim, não se comportava como empresa familiar, tinha ações dela. Porque quando você se comporta como empresa familiar, é tudo briga de casa, né? Então, cara, não dá. E aí, tem que ser empresa profissional. O almoço de domingo tá arriscado, né? Exato. A emoção tá à frente, né? Mas isso é interessante saber. Tem que ser por capacidade, né? A pessoa tem que estar ali, não porque ela é família, porque ela tem as capacidades, se ela for família, tudo bem. Lá, assim, tipo, brinca que é familiar, mas não tem família trabalhando, né? São só os donos ali, os executivos e tudo certo. E aproveitando que a gente está falando de empresa familiar, mas a gente está falando de um grande grupo, que já era grande e ficou maior ainda. Né? Hoje, principalmente, que você está com uma atuação da consultoria abrindo para outras empresas, né? Eu achei muito bonito ver você falando, acho que num vídeo ali, não sei se foi no LinkedIn, que seu desejo principal era levar essa oportunidade para mais empresas. E como é que você vê isso dentro do rol de empresas que a gente tem no mercado? Lógico que a gente tem, né, uma amostragem aí de que existem muito mais empresas de micro e pequeno porte e por aí vai. Qual que você vê como as possibilidades ou limitações que cada empresa, cada porte de empresa tem? Como é que você vê essas aplicações de coisas que você viu em um grande grupo em empresas menores? Legal, assim, a pergunta é boa e realmente é desafiador para o pequeno empresário, para o médio empresário fazer isso. Acho que o principal, assim, antes de fazer um trabalho desse trabalho, o empresário ele tem que pensar em como que ele deixa de ser tão útil na operação. Ele tem que se distanciar um pouco da operação para ter o tempo de pensar de fato na estratégia, etc. Então, talvez, na grande parte das empresas, o principal trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho de rotina e processo. Então, cara, vamos organizar as coisas aqui para que você não tenha que estar tanto no dia a dia e você consiga olhar a forma... second floor, né, que eles falam. Sair da pista de dança ali, porque realmente é uma coisa que se você não tem visão estratégica, o negócio pode ser desse tamanho ou desse tamanho, não tem como ter visão estratégica estando na operação, resolvendo o problema ali no dia a dia, não tem jeito, você tem que se distanciar um pouco. Tá com visão mais alta, né? Por isso que, e sem puxar sardinha, mas empresas de consultoria para fazer planejamento estratégico são importantes, porque é uma visão de fora, com o mercado, não tá ali tão viciada nos problemas do dia a dia, etc. Então, e eu sou muito fã de consultoria, porque ela chega e fala aquilo que você precisa ouvir, e ninguém tem coragem de falar, né? Principalmente para o fundador, fundadora, né? Para esse corpo de C-levels, que é quem assina o cheque, quem, né, bota a estratégia para rodar. Eu talvez tenha que suprimir para sempre isso que eu vou falar aqui agora, porque na minha estratégia de branding para o próximo ano já está estabelecido que eu vou bater bastante em consultoria, sabe? Boa, para bater, a gente faz debate. Tô brincando, mas assim, e outra coisa que eu defendo muito, que está dentro dos valores também que eu defendo, é contraditório. Então é legal isso, né? Provocar isso gera muita discussão saudável. Eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer aqui para a mesa agora. De fato, eu trago um contraditório aqui de que eu não sou o maior fã da consultoria, porque existe uma visão, e é dentro da cultura que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, de que o consultor vai, no lado do empresário, né? O consultor vai vir ali para salvar a empresa. Mas, bem da verdade, não é o consultor não vai. O consultor vai lançar ali todas as estratégias possíveis, mas depende de você executar. E mais do que executar, eu volto lá atrás e falo assim, de fato você queria? Porque muita gente procura o consultor para escutar, o consultor que vai falar aquilo que ele queria ouvir. Você já sabe o que ele quer. Ele já sabe a resposta que ele quer, só tem que achar o consultor que fala aquilo para ele ter base, né,
para falar assim, não, eu fiz porque o consultor mandou, né? E o consultor, né, em geral, lógico que estou aqui generalizando, ele não tem a pele em jogo, né? Ou seja, ele não é parte do negócio, né? Ele vai chegar ali, vai dar, se der certo, se der errado, ele recebeu o dele e ele segue a vida. Faz sentido, mas Essa continua. é só uma ponderação. Mas o ponto que eu acho que dá para trazer como consenso, e aí a gente pode abrir a discussão aqui para isso, que a empresa precisa primeiro ter a consciência de que ela precisa ter um resultado diferente, mudar, tem algum desafio e tudo, e de que ela quer solucionar de fato, porque aí volta no ponto. Muitas vezes ela não quer solucionar, ela só quer achar alguém que endosse aquilo que está acontecendo, aquilo que ela pensa e tudo. Você vê esse desafio hoje nesses clientes? Eu estou falando uma bobagem danada aqui? Não, assim, faz sentido. Aí vou até fazer duas críticas para a minha profissão agora, né, do caminho. Acho que assim, a primeira coisa, o consultor, o bom consultor, né, ele vive de trabalhos bem feitos. O cara que não faz trabalhos bem feitos, ele não vai ser indicado. Sempre vai ficar pequeno, não vai ser indicado, não vai crescer, etc. E trabalho bem feito são de implementações bem feitas e projetos bem feitos. Então, se você for falar com um cara que o cara quer ouvir, você não vai fazer projeto bem feito, não vai dar resultado e você não vai ter os cases de sucesso para poder replicar. Então esse é um ponto. E acho que o segundo ponto, e aí eu agora puxando essa sardinha para mim, né, acho que tem muito consultor que nunca fez na prática ou nunca, eu também já fui um desses, né, nunca fez na prática ou nunca sentou. E cara, a academia é muito diferente da prática e de uma empresa, muitas vezes, no meu caso familiar, ou até de uma multinacional. Hoje tem empresa de cultura diferente, né, multinacional, por exemplo, culturas diferentes, com ideias diferentes ali, e assim, acho que quando você já sentou na cadeira, você sabe um pouco da dor do cara que tá lá, né? Não é tudo ali, cara, talvez eu sei que esse é o caminho, mas tem um jeito ali que eu consigo contornar, ou talvez não seja agora, daqui a pouco, porque no dia a dia não é tanto como na teoria a gente acredita que seja, né? Acho que são esses dois fatores que diferenciam o bom consultor do consultor que nem é tão bom. Assim, é muito bem colocado, assim. Mas eu vejo também, já percebi, já trabalhei em lugares que é como contratar uma equipe terceira, né, que vem para mergulhar no seu negócio e entender as soluções que são possíveis e muitas vezes pode acontecer de falar as verdades que o dono ou, enfim, aquela liderança quer ouvir, mas eu já vi muito o contrário, sabe? De trazer, assim, inclusive expor áreas que precisam ser melhor geridas, que podem otimizar resultados e, com isso, né, amplificar os objetivos de negócio, né, as estratégias. Então, assim, eu chego a dizer que existem poucas consultorias boas, verdadeiramente boas no Brasil. Eu conheço duas que eu já trabalhei e que nem estão na nossa região, assim, são do sul e tal. Porque é um trabalho que, quando bem feito, ele traz muito resultado. Porque é justamente você tirar o vício da sua equipe para trazer um olhar profissional para o seu negócio e apontar aquelas coisas que você nem está priorizando, mas que estão agarrando outras estratégias importantes para o crescimento. Total. Destrava o crescimento. Né? Destrava. E expõe também um corpo de liderança que muitas vezes está viciado ali, né? De aquela pessoa que foi subindo de cargo, mas talvez não esteja no lugar certo, né? Daquela outra área que é uma área core, mas está sendo tratada como uma área próxima. O fluxo não tá legal. O fluxo não tá legal. Então, assim, eu acho que uma boa consultoria tem esse poder de transformar os negócios, mas quando é naturalmente bem feito, bem executada e esperada, né, por essas pessoas que estão na organização, que precisam desse olhar, alugar um cérebro, né? É isso. Assim, aí também tem muito modelo de consultoria que você aluga o braço. Esse também eu não acho que... Assim, pode funcionar. É mais terceirização. Né? Só que você tá pagando, teoricamente, uma mão de obra pra ganhar margem em cima, não agrega tanto valor. Acho que o modelo que eu acredito é o modelo, cara, o cara vai te ajudar na execução, mas ele vai te ajudar na forma como você deve fazer, acompanhando ali alguma coisa, te ajudando a implementar, mas não vai fazer para você. Acho que esse é o caminho que dá certo, que dá resultado. Sim, até a gente falou um pouco antes do episódio sobre essa parte de governança, né, que foi também uma transformação que aconteceu dentro do grupo, pelo que você contou. E passa por isso, né, por saber que é importante você ter conselheiros, você ter, entre aspas, fiscais, né, ali que estão gerenciando, não estão visualizando se aquilo que está sendo planejado, aquilo que está sendo proposto, de fato está sendo executado e bem executado, né? Se pode ser melhorado.
E aí entra até naquela cultura Kaizen, né, de melhoria contínua, né? Você sempre conseguir metrificar e valorizar aquilo que deu certo, mas também olhando para aquela lacuna que está ali, que tem espaço para crescer, que tem espaço para melhorar, e que se melhorar tem impacto no resultado. Total. E gera mais valor. Olhando por esse prisma, inclusive, o que você vê hoje, o que você tem começado a ver, né, nesse mercado novo, nessa atuação nova, como os principais desafios das empresas que você tem encontrado? Bom, acho que tem muita gente muito empresário que está na execução, acho que tem muita gente que está na execução, não consegue, ou não tem tanta gente boa ali, não quer mexer um pouco, e aí o cara não consegue distanciar como ele precisa para fazer o negócio destravar e crescer, acho que esse é um dos principais. E o segundo ponto é a execução do que ele se propôs a executar. Então, às vezes até a empresa até tem um plano, algumas tem muitos, então tem que, mas, cara, enxuga um pouco e faça, a gente ajuda a dar uma revisada, mas acho que o principal é a execução. E aí pode ser porque tem muitos, precisa enxugar, pode ser porque não consegue no dia a dia, não coloca, pode ser porque não tem as capacidades necessárias para fazer isso. Acho que são esses dois, assim, sair um pouco distanciar um pouco da operação e executar o que se propõe. Eu acho que quanto mais simples for, né, um objetivo estratégico, mais maneiras você tem também de medi-lo, assim. E às vezes a simplicidade está nas palavras mesmo, né? Não adianta querer ser o maior case do mercado. Não, vamos chegar nesse resultado, ser destaque como atendimento ao cliente, nesse microsegmento, porque as pessoas compram a motivação, né? Elas compram muito menos, estão ali muitas vezes pelo desafio e tal, mas quando tem uma causa, né? Eu acho que esse resgate, igual, né, quando você trouxe, que você entrou e estava tudo um pouco perdido, existia um planejamento, mas não era executado, acho que precisa reunir aquela organização e explicar qual que é a nossa causa aqui em comum, qual que é o nosso objetivo, né, e como que cada um... Você contribui, né? Cada um contribui, a telefonista, qual é, né, dentro dela onde ela está. E esse é um trabalho extremamente difícil que eu já fiz muito de comunicar, né, comunicar como cada pessoa se enxerga dentro do planejamento estratégico. Você não tem nenhuma meta, sua área não tem nenhuma meta, mas ela está associada a essa, que está associada a esse pilar do planejamento. Então, é um trabalho muito desafiador, porque também tem o turnover, a liderança vai mudando, mas que é importante para manter o objetivo vivo, né? A causa viva do negócio. Agora, falando sobre isso, me veio uma questão, assim, eu sei que é bastante desafiador, você sair de um trabalho corporativo, né, de sucesso, inclusive, que trouxe muita bagagem, muito repertório, e se tornar um empresário, um empreendedor, né? E eu acho que você passa a trabalhar pelo seu nome, pela sua marca de uma maneira diferente, né? No mercado, com estratégia, com networking, você usa de todo esse repertório profissional, mas você tem que criar novos repertórios. Total. E galgar, né, o que a gente chama desse universo de marca que ronda, né, o Augusto, que tem uma nova consultoria. Então, eu queria entender como foi para você essa transição, como está sendo, e quais foram as estratégias que você adotou para tornar o seu nome mais relevante no meio de consultoria, sabe? Legal, a pergunta é boa porque é um desafio que eu estou passando vivendo agora, assim. Aí eu vou falar um pouco da minha percepção, ser especialista me ajuda também um pouco na resposta. Mas, até agora, graças a Deus, eu tive um network muito bom nesse caminho, via o próprio Grupo Supernosso, via consultoria, via o próprio network normal ali do que a gente faz. Então, até agora, a empresa, graças a Deus, está indo muito bem, está crescendo bem, mas via o meu networking. O que é legal, muito bom, quer dizer que eu tenho uma credibilidade, os trabalhos são bem feitos e a coisa está caminhando. Sua marca já tem uma percepção no mercado que atribui valor ao seu negócio. Agora, por outro lado, para chegar onde eu quero chegar, né, lembrando da ambição metrificada, não basta só o meu network. Então, eu preciso de ter um canal de aquisição mais diversificado. E é isso que eu estou trabalhando agora. Então, eu estou conversando com muita gente. A gente passou pelo desafio parecido com o meu. Como que eles construíram outros canais de aquisição que não só o network. Eu estou nesse trabalho agora e criando um pouco do meu posicionamento. Já deveria ter feito isso antes. Então, quem está assistindo aqui que ainda não fez,
cara, comece quanto antes, eu deveria ter feito, não fiz, e começando agora, construindo eu acho esse posicionamento. Os profissionais, eles vão, né, o carro tá andando, né, e eu imagino que também não seja, muitas vezes é uma decisão da vida, assim, eu acho que eu tenho mais a oferecer, botando um negócio que tenha a minha metodologia. Mas eu digo assim, mesmo se o cara nunca quer estar trabalhando no mundo corporativo, como era o meu caso, eu vou pensar que o cara não pensava em empreender, cara, faz isso é bom para espalhar sua mensagem, se um dia você resolver e vai ser importante. Eu deveria ter feito isso antes, e hoje é um desafio, assim, eu preciso construir outros canais de aquisição para chegar onde o meu negócio precisa chegar e onde eu acredito que ele vai chegar. 2025, um dos pontos que a gente colocou no planejamento é justamente promover os colaboradores do time, né? Então, isso ajuda em criar líderes, né? Porque eles acabam também comprando mais a briga da empresa, né? Atuando de uma forma mais veemente para a empresa, porque a empresa está devolvendo para eles como uma marca pessoal deles também, está fortalecendo o crachá tem mais peso, né? Tem um pertencimento ali. Agora, até se vale como, vou chamar de pitaco, né? Porque nem dá para falar que é consultoria, porque eu acabei de bater em consultoria. Não, né? pode falar. E também porque é de graça, né? Reza a lenda que consultoria, como é que é? Conselho que é bom. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia, né? E aí chama de consultoria. Mas brincadeiras à parte, eu acredito muito, cara, nessa continuidade do networking que você está fazendo. Então, assim, você começou com o networking, que você tem credibilidade no mercado e você tem essas conexões. O que dá para fazer, primeiro, é criar continuidade para esses processos, né? Então, um exemplo disso é buscar um processo de avaliação desses clientes e priorizando, gerar essa prova, né, social, esse depoimento, validação. Essa recomendação, né, na verdade. E convertendo em recomendação, porque aí ele te traz mensurabilidade, né? Ou seja, para cada cliente que eu atendo e que tem um resultado positivo, eu consigo, na jornada dele, ter X indicações que convertem, e eu te falo com tranquilidade, né? Assim, indicação converte muito mais do que qualquer outro canal de aquisição. Fora a recorrência, né? Assim, a indicação realmente para esse nicho específico, eu acho que ainda mais. Eu estou vivendo isso agora, estava comentando com o Boninho, com o Glauber, né? Vamos parar de chamar ele de Boninho, né? Não vamos. A gente sabe que não vai. Mas só para todo mundo saber que é o Boninho, é o Glauber. Estou vivendo isso no primeiro ano de negócio e agora os clientes, primeiro que ao longo do ano, aumento de ticket, né? Então, aditivos de contrato. Isso já é uma prova muito boa de que está rodando. Está rodando, está sendo positivo, porque o cliente quer um pouco mais, os resultados vão aparecendo e tudo. Hoje eu tive um feedback que eu fiquei, vou ter que contar aqui só de vaidade, mas tem muito a ver com isso, que é um colaborador hoje me falou que estava conversando com um dos diretores da empresa, e ele falou assim, cara, o trabalho está sendo muito bem feito e tudo, eu divido a empresa em AC e DC. Antes do conexões, depois conexões. Eu falei, cara, olha que legal. Me emocionou. E é isso, né? Assim, esse é o cliente, e eu estou nesse momento também, que eu não coloquei, né, indicação como um canal a princípio, mas agora é o momento de começar a pensar nisso. E naturalmente acontece, né? A Giz é a minha cliente, e ele me indicou um cliente essa semana. Legal. E muito, muito quente, né? E veio com uma demanda muito pronta. Então é isso, assim, trabalhar o off, eu falo isso porque hoje a gente está cada vez mais refém do online, né? Da mídia paga, da geração de conteúdo incessante, né? Que é cansativo pra caramba você ser um produtor de conteúdo. Um CEO, blogueiro. Influenciador, né? Que tem seu peso, né? Assim, tem seu valor, tem, você ser um influenciador para sua empresa e tudo. Mas também tem seu preço, né? Assim, o quanto que isso tira da sua atenção, né? do core do seu negócio, do olhar estratégico, né? Então, eu acredito muito nesse offline e no quanto que a gente pode fazer de continuidade do trabalho que está sendo feito. Boa. Eu acho super bem colocado, assim, porque tudo começa no offline. Total, a verdade é essa. O trabalho é no offline. Não existe embrulho bom para marca que não se comporta bem no offline, né? Mas aí contribuindo também com esse pensamento de vocês, né, aqui enquanto mentora de branding e vendo os desafios, né, de pessoas que estão querendo espalhar e amplificar suas mensagens
e se tornarem mais memoráveis para gerarem mais negócios, né? Gerarem mais valor para a empresa, para o negócio, mas também para o mercado, para os clientes. Eu acho que tem pontos dessa jornada do offline que podem ser pensados, né? O próprio posicionamento, que você falou que está definindo como você comunica ele, não adianta ter um posicionamento se ele não está junto da sua maneira de se colocar para o mundo, junto de como você gera valor para o seu networking, né? Vou dar uma dica, desculpe cortar, consultoria, mas sem social também, né? Mais moderna. Sim. A imagem, a imagem é algo bem relevante, assim, como você realmente quer ser percebido, né? E não tem a necessidade de estar de terno. Eu acho que você pode ser, inclusive, ser associado à inovação, à disrupção. Achei legal pela maneira como você se coloca. Piadas, né, de consultor que falava justamente disso, né? O cara que cheira de Cherokee, de terno, não sei o que e tal. Nossa, Cherokee. Essa é a profissão, Você é consultor, né? Total, gente. Por exemplo, tem mercados, né, como o mercado imobiliário, que se você tem um bom carro, isso significa que você é um bom corretor. Né? Então, é uma associação boa de marca, mas isso não vai fazer você ser recomendado se você, de fato, não gerar valor para as pessoas. É isso. Né? E aí é o que eu chego hoje, e que o mercado chama de netweaving, né? Não é só networking, é gerar valor, gerar ganhos para as pessoas sem esperar em troca, porque isso volta por outras pessoas. Total. Às vezes, né? O mercado, ele se comunica e pensar assim, como eu quero ser falado nas melhores mesas, né? Como eu quero ser lembrado para os melhores negócios, para as melhores oportunidades. E o diferente, né, de pensar o seu branding, pensar o branding do seu negócio, é que lá você atribui os valores que você deseja para o negócio, mas os seus são os seus valores de vida. Pessoais, né? Aqueles que são inegociáveis, né? Você já chegou falando que você é pai e que tem uma família, e eu acredito que isso seja um valor para a sua vida. Então, como você traz isso também para o seu posicionamento? Porque as pessoas se conectam com pessoas, né? E elas vão ver valor no seu negócio, desde que elas entendam que você faz um pouco diferente do que o outro faz. Né? Então, não é seguir uma fórmula pronta, e sim entender qual a fórmula que funciona para você. Tem que ter, eu acho que a versão do digital, mas ela pode ser uma versão super honesta de si, de que eu não sou produtor de conteúdo, mas eu quero dividir um pouco do meu olhar de gestão com quem aqui está, né? E muitas vezes não é Instagram, às vezes é LinkedIn, às vezes são outros formatos, né? Pensar qual é o melhor formato para cada pessoa ali se comunicar e isso ir crescendo sua base de networking, né? E crescendo a percepção no mercado, não só da empresa, mas do dono da empresa, de como ele é, de como ele se comporta, quais são os valores que eu acredito que ele tenha e que fazem sentido para mim ter junto à minha empresa, se associar. Né? Então, tem aí boas estratégias para pensar em potencializar essas marcas aqui, ó. Excelente. E, Augusto, aproveitando que a gente está falando dessa questão de não ter fórmula mágica, né? Não existe, né? Uma bala de prata, uma fórmula mágica, algo que dá para replicar sempre, mas a gente sabe que existem também tendências, né? O que você tem visto hoje como as principais tendências para alavancar os negócios, para de certa forma, incrementar os resultados das empresas? Assim, acho que tem muita empresa, com certeza tem muita empresa hoje que ainda não enxerga o negócio dela como resolvedor de algum problema do cliente, né? Acho que quando você passa a enxergar isso, você começa a medir os indicadores diferentes. Você não mede só a receita, você não mede só o lucro, a margem, etc. Você passa a medir quantas vezes esse cliente te compra, qual que é a retenção desse cliente, qual que é a margem de contribuição que cada cliente deixa para você, qual que é a recompra desse cliente, quantos produtos diferentes esse cliente compra, qual que é o perfil do meu cliente ideal. E aí, na hora que você começa a entender dessa forma, você amplia o horizonte de crescimento da sua empresa. Então, às vezes você tem um cliente e você tem um perfil do cliente que você pode, em vez de expandir para mais clientes diferentes, você pode oferecer um produto diferente, resolver outra dor dele e você amplia o crescimento do seu negócio. Então muda a ótica. Tem muita empresa que ainda olha o produto delas como negócio, na verdade o negócio não é. O negócio é a dor do cliente que você está resolvendo. Total. Você enxergando isso, enxergando cliente em vez de faturamento, muda o jogo. Não, e nem só cliente, problema. Experiência também, experiência né? A experiência do cliente é mais importante do que o produto em si, muitas vezes. A experiência, sim, eu tô falando disso. Então, às vezes o cliente, quanto mais resultado eu gero, né? Quanto mais esse cliente fica comigo, quanto mais ele consome comigo no tempo que ele é meu cliente. Isso assim, não muda nada, de qualquer negócio é igual, né? Sim. Quanto melhor a experiência que esse cliente tem, menos ele vai sair, menos ele vai deixar de ser seu cliente
e provavelmente mais ele vai comprar de você, outros produtos, etc. Então, você enxerga isso, você muda a ótica que o seu negócio funciona, né? Ele passa a trabalhar muito mais pelo cliente do que pelo produto. Acho que... Sim, total. Eu tava... você vai falar? Não. Eu te cortar. Eu tava vendo um case, acho que em Londres, acho que eu já falei até dele aqui, do Ketchup Hands, que eles colocaram nos bus door, né? Uma experiência, assim, de uma visão tremida. E todo mundo entende que você chacoalha o ketchup. Né? Então, não dava para ver a marca, mas todo mundo entendeu que era essa marca. E aí, eu li um artigo sobre esse case que eu achei muito genial, que fala exatamente que, assim, o objetivo de toda marca é ela crescer enquanto percepção de marca no mercado, ela fortalecer de fato a percepção que as pessoas, que o seu consumidor tem dela, porque o produto em si, ele pode mudar com o tempo, né? Ele tem que mudar, se não mudar tá errado, né? Ele tem que mudar, mas ele pode conservar também aquilo que faz com que o consumidor entenda a sua experiência, total, né? Chacoalhando o ketchup. Então, eu acho que um bom brand, ele ultrapassa o produto e entra na experiência verdadeiramente do cliente, é onde ele atrai, né? E retém também. É isso, com certeza, com certeza. Quer fazer às vezes? Quero. Bom... A gente sempre, né, encerra com uma pergunta que eu acho que gera valor pra gente, né? A gente entende um pouco mais sobre o olhar desse convidado ou convidada que está aqui e também na ideia de deixar para a nossa audiência uma experiência, né, de como esse profissional enxerga, né, a sua jornada de carreira, mas também os seus negócios e elenca ali quais são as coisas que mais trouxeram resultados na sua carreira, né, no seu novo modelo de negócio, né, que resultou no seu novo modelo de negócio. Então, sintetizando, o que você atribuiria que te trouxe mais, que acelerou mais os seus negócios e a sua carreira? Nossa, pergunta difícil, hein? Você não estava preparado coisa, não estava preparado para essa. Acho que não vi os outros episódios. Não, acho que tanta coisa, assim, vou falar... Acho que talvez a principal seja as pessoas que eu tive no caminho, convivendo junto comigo, de colegas e de trabalho, acho que ajudaram muito, né? Acho que você é a média das pessoas que você convive, né? E aí, quanto mais gente boa você convive, mais pra cima você vai, né? Então, acho que isso impactou muito em conversas boas, de negócio, não só do negócio, né? Mas de negócios no geral. E cada um trocando a sua ideia, trocando a experiência que cada um tinha, a sua percepção, acho que ajudou muito. Ambiência, né? Ambiência faz toda a diferença. Toda a diferença. Que legal. Deixamos esse recado aí. Pense na sua ambiência, que é onde você cultiva o seu network, mas onde você cria também novas conexões e isso gera muita oportunidade. Muita. Então, concordo que isso acelera os negócios também. A gente falou disso num episódio que acho que foi com o Rodrigo Leocádio, que a melhor forma de você conseguir ter melhores resultados é você ter experiência, ter repertório. Mas o que pode acelerar isso é você estar com pessoas que já tiveram esse resultado. Estar na mesa dessas pessoas e aprender com elas e aplicar o que elas estão dizendo, que é uma dificuldade que a gente tem. Muitas vezes a gente até escuta, mas a gente mais truca do que testa, né? E aplica. E perguntar muito, assim. Tem muita gente que tem medo de perguntar, né? Falo, cara, aqui não, perguntar parece que eu não sei. Não, cara, pergunta tudo, pergunta muito. Não tem problema se mostrar fragilidade, não. Vida real, né? Vambora e cada um se ajudando. Não, e muitas vezes quando a gente mostra fragilidade é que a gente recebe ajuda também, né? Assim, eu vivi isso muito. Você, às vezes quer carregar tudo nas costas, mas a hora que você se abre para receber alguma ajuda, você fala, cara, tô com essa dificuldade, aí vem. E aí você consegue ter essa alavancagem, consegue acelerar. Total. Acho que é isso. Boa. Gostei da sua resposta. Muito Faz bem. sentido. Então a gente vai chegando ao por fim. Hoje, né? Vai chegando ao fim desse episódio que Primeiro... fluiu muito bem, né? Nosso espero que tenha sido bom. Foi uma troca legal. E a gente falou sobre um case específico, que é uma novidade, né? A gente já abordou algumas coisas aqui, mas não especificamente. Então, queria agradecer, porque a gente também aprende muito, assim. Obrigado a vocês, foi ótimo. Gostei muito do bate-papo também. Gostei muito. Que bom. Aproveita e conta pra audiência onde que ela te encontra e como que ela pode se conectar aí com você. Boa, vai no meu Instagram, Augusto F. Teixeira, e meu LinkedIn, Augusto Teixeira. Tô lá sempre compartilhando alguma coisa, agora, né? Compartilhando alguma coisa nova e
E então tô tentando lá agora destravar esse lado. Não é criador de conteúdo não, mas falando um pouco de gestão no dia a dia e contando um pouco da minha rotina. Acho que é legal. Compartilhando mais, né? Compartilhando mais. Muito bem. Bom, agradecer também a Síntese, que é a nossa parceira. Sim. E que traz a melhor kombucha do Brasil, e a kombucha de frutas. E agradecer também a Bárbara pela parceria de sempre. Agradecer a audiência e convidar vocês, mais uma vez, que acompanhou a gente até aqui, se inscreva no canal, procura lá, @DieselStudios no Instagram e acompanha os outros vídeos. Provavelmente vai aparecer aqui em cima agora um videozinho legal para você continuar acompanhando como que gestores do alto escalão aí estão trabalhando em outras áreas, né? Branding, marketing, vendas, e gestão e muito mais. Até a próxima e obrigado. Valeu. Boa.